Senado. Mais uma vez, eu fiz questão de, até em homenagem ao Senado, a não me envolver em questões que não estivessem estritamente no âmbito das minhas atividades. Nós temos, eu sempre disse na Procuradoria, mesmo durante esse período interino e depois da indicação, que nós temos um Procurador-Geral da República, não temos dois, né? Temos só apenas um, e a doutora Eliseta. A interferência que eu faço sobre as decisões delas, sobre as decisões políticas dela, é nenhuma, né? Eu tenho que respeitá-la tanto quanto eu respeito o âmbito das competências de cada um dos meus colegas e dos outros órgãos, dos outros poderes. É o meu modo de ser. Óbvio que essa é uma matéria da maior relevância e se eu vier a ser nomeado, depois de se eu vier a receber o voto de confiança de Vossas Excelências, com certeza que esse é um tema prioritário, esse é um tema da maior importância. Ainda assim, como é um tema que está aqui sobre o debate de Vossas Excelências, se eu tiver alguma coisa para apresentar, vai ser apenas vão ser apenas notícias técnicas, porque o meu respeito pela deliberação de mérito de Vossas Excelências é total. Muito bom. Doutor Senador Flávio. Eu apenas reitero que está lastreada na ACO 3427 as decisões que tomei, como já tive a oportunidade de explicar ao senhor no seu gabinete. E não há, nesse precedente, nenhuma distinção entre Estado e Distrito Federal, porque a regra constitucional é a mesma. Quem comanda as polícias militares são os governadores, inclusive o governador do Distrito Federal. Isso é regra expressa da Constituição, artigo 144. Então, não é possível, à luz da decisão do Supremo e da própria lei, que eu, por exemplo, colocasse a Força Nacional dentro do Senado, sem autorização do presidente do Senado, assim como na Câmara, assim como no Supremo e mesmo no Planalto, porque a competência não é nossa e sim do Exército. E na esplanada, como eu mostrei ao senhor, o secretário em exercício naquele momento, e eu já expliquei isso tudo ao senhor, no seu gabinete, o secretário em exercício de Segurança do DF deu anuência exclusivamente para o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. E eu não posso fazer intervenção federal porque eu não sou ditador. Então, eu não poderia fazer uma intervenção federal que cabe, à luz do artigo 34 da Constituição, ao presidente da República com aprovação do Senado Federal. Após a intervenção federal, como eu também já disse ao senhor, a Força Nacional agiu plenamente. Eu tenho fotos, imagens, relatórios que foram entregues à CPI junto com todas as imagens da frente do Ministério, do lado direito, do lado esquerdo, da parte de trás e da entrada do Ministério, que eram as imagens disponíveis. Não houve qualquer controvérsia relevante, a CPI já encerrou, eu me imagino que não vai ser possível a sua revisão, e na sede judicial o STJ negou a liminar que foi pedida por alguns sobre essa história das imagens, de modo que não há qualquer alteração entre aquilo que eu já tive a oportunidade de mencionar. Vossa Excelência tem réplica. Não, eu só reforçaria a questão do TSE, das urnas, se tem algum comentário. Evidentemente, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu participei da CPMI, eu tive acesso aos documentos. O que eu estou dizendo é que as câmaras que as imagens da Força Nacional não foram recebidas na CPMI, só isso. Foram 5 câmaras, mas essas que mostrava a imagem da Força Nacional não estava no contexto e tal. Mas se puder falar sobre a questão das urnas, para mim é importante. Senador Flávio, deseja? Sobre as urnas, esse debate já ocorreu exaustivamente no país. Como disse, desde 1996 elas são usadas, estão em permanente aperfeiçoamento, e o senhor, como auditor, ao consultar as normas, verá que há uma ampla auditabilidade hoje, desde a auditoria eletrônica, também é feita pelos partidos, a TEFTs. Então, eu imagino que esse sistema que me elegeu, que elegeu o senhor, é um sistema hoje, sem dúvida, seguro, com os aprimoramentos que foram feitos pelo TSE.
Próximo senador inscrito, senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, inicialmente é uma rápida saudação. Aguardamos o ministro Flávio Dino retornar? Então, perfeito. Para o cara desistir da inscrição. É só uma dica. O Dino sabia que o Randolfo ia apertar ele. O senador Petecão está inscrito. E algum assessor, algum servidor do Senado parece que pediu que Vossa Excelência tinha solicitado a retirada da inscrição? Não. Um assessor mal informado. Um assessor mal informado. Eu estou aqui desde 9 horas da manhã. Se eu... Faltam 73 ainda. Mas vários senadores já tiraram a inscrição, nós estamos apenas com 12 inscritos. Melhorou. 30 segundos de arguição. Senador Mourão, senador Petecão, senador Flávio. Não, não faça isso. Senador Alessandro, senador Messias, senador Efraim, senador Alain, senador Renan, senadora Tereza, senador Camilo, que pediu para retirar, senador Girão, senador Cleitinho, senador Portinho, senadora Damares, senadora Mara pediu para retirar. Vossa Excelência não pediu para retirar? Vossa Excelência é após o senador Alessandro Vieira. Vossa Excelência é após o presidente Renan Calheiros. Que como não está aí também, estando ausente, não vou chamar. Ah, tá aí o Renan. Tá lá dentro. Líder Randolfo, tá contando o prazo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Presidente, inicialmente, meus cumprimentos ao Dr. Paulo Gonet, ao ministro Flávio Dino, e cumprimentar, presidente, pela vossa condução à frente dessa reunião da CCJ, presidente Davi Alcolumbre, pela condução serena e equilibrada que tem dado a esta, até agora, exitosa sessão de audiência dos dois sabatinados. Dr. Paulo Gonet, rapidamente falando e objetivamente dizendo, Vossa Excelência assumirá, eu tenho certeza que assumirá, se Deus quiser, sendo conduzido por hoje para o Senado, um momento que, no meu sentir, será de reconstrução do Ministério Público Federal.
A Constituição de 1988, essa que está aí ao seu lado, elevou a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, melhor dizendo, o Ministério Público Federal, e tendo como chefe a Procuradoria-Geral da República, a uma condição superior ao que tinha antes da Constituição de 88. Se até a Constituição de 1988 era uma simples advocacia da União, a partir da Constituição, o Ministério Público passou a ser o defensor da sociedade, o fiscal da lei. Nos últimos tempos, nós ficamos entre duas vertentes. Caberá ao senhor, e eu tenho certeza que, pela vossa biografia, Vossa Excelência conduzirá nesse sentido, reconstruir o papel do Ministério Público para que, por um lado, não seja punitivista ao ponto de querer tomar o lugar da política. E, por outro, não seja leniente ao ponto de se omitir quando os brasileiros estão morrendo por conta de uma pandemia. Só quero fazer essa referência, porque tenho certeza que essa missão de reconstrução do papel histórico da Procuradoria-Geral da República à frente do Ministério Público, por todas as vossas qualidades, Vossa Excelência cumprirá. Ao ministro Flávio Dino, só um rápido reparo, e sem divergências acentuadas com colegas, não existe dois Flávio Dinos. Temos aqui um Flávio Dino, o mesmo que se formou em Direito em 1990 na Universidade Federal do Maranhão, que concluiu seu mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco em 2001, que defendeu uma dissertação inédita naquele momento, que foi juiz federal por 12 anos e que todas as missões que cumpriu na sua vida o fez com amor, dedicação e, sobretudo, com zelo ao servir ao público e ao servir ao povo brasileiro. Ministro Flávio Dino, na Constituição, no 101, diz quais são os pré-requisitos para Vossa Excelência estar lá. Ter mais de 35 anos, Vossa Excelência o tem. Ter menos de 70, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Um colega, certa vez, me corrigiu dizendo, notável não é notório. O colega tem toda a razão. Porque notório pode ser dito para mim ou pelo colega que nós podemos arguir um termo ou outro da Constituição e dizer ele conhece alguma coisa do direito. Mas notável é muito mais que isso. Notável, no dicionário Aurélio, é aquilo que é conhecido e reconhecido, que é dito por todos. Vossa Excelência tem a experiência de ser magistrado por 12 anos. No concurso que Vossa Excelência fez para a Magistratura Federal, Vossa Excelência foi o primeiro colocado no concurso. Vossa Excelência tem, além da formação da graduação no direito, tem um mestrado. Após sair da magistratura, após abandonar a toga, e Vossa Excelência o fez, abandonando a toga e agindo na política, com servir a política com as posições políticas suas. Querem saber como é a atuação do ministro Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal? Busquem a atuação dele como juiz federal nos 12 anos. Qual nódoa tem? Qual ponto ele atuou nos autos, aí sim, realmente nos autos, fora da circunscrição do que lá estava escrito e do exercício do mistério de ser magistrado, de ser juiz. Ao deixar a toga para fazer política, porque isso é fundamental, às vezes se busca colocar a toga para utilizá-la na política. Ao deixar a toga, Vossa Excelência cumpriu mandatos no Executivo, dirigente da Embratur, como deputado federal, como governador de Estado, reeleito com aplauso do vosso povo. Aliás, o vosso povo, ministro Flávio Dino, o senhor será... Aí tem duas condições que aqui temos de exaltar na sua condução, que com certeza ocorrerá no dia de hoje. A primeira delas, nos faltam, na história do Supremo Tribunal Federal, juízes, ministros do norte e nordeste do país. Foram poucos. Dos 171 ministros que tivemos desde 1891, com a instalação do Supremo Tribunal Federal, após o advento da República, 60% deles, quase 60% foram do Sudeste e outros 20% foram do Sul. São poucos os ministros nordestinos. Da Constituição de 1988 até agora, Vossa Excelência será o quarto ou o quinto. Eu me sinto representado porque Vossa Excelência é do Maranhão, o Maranhão que tem muito de Amazônia,
O açaí, para nós, Vossa Excelência e nossos conterrâneos maranhenses chamam de Jussara. Então, nós amazônicos, que nesse interregno de tempo de 1985 para cá, só tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, sentiremos representado com a sua presença lá. Mas Vossa Excelência trará também, nessa história de ministro do Supremo Tribunal Federal, trará também mais uma qualidade, que é qualidade, porque na última quadra, senador Everton, houve uma criminalização da política. É bom termos, e aqui saúdo o presidente Lula, de ter tirado alguém da política e colocar na Suprema Corte. Ter tirado alguém, como ao longo da história, outros 12 cumpriram esse papel, de diferentes posições políticas. Nessas posições políticas diferentes, teve Adalto Cardoso, da UDN, durante a ditadura, que, inclusive, em função do regime autoritário, renunciou à cadeira na Suprema Corte. Tem de saudosa memória Maurício Correia, o último que foi, ainda nos anos 1980. Perguntam sobre as posições de Vossa Excelência. Vou me recorrer a um dos melhores que teve na história do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard. Que posição mais política, mais contundente que Paulo Brossard? Eu aqui trago a posição de Paulo Brossard em 1979, na votação da lei da anistia, quando ele denunciou a lei da anistia do regime autoritário, dizendo o seguinte: esta lei perdoa todos os agentes da repressão que teriam torturado e não perdoam aqueles que eles chamam de terroristas. Por isso que essa lei é inadequada, é inócua, é assimétrica, é insatisfatória. Termos do Dr. Paulo Brossard, como senador da República, liderando o MDB contra o regime autoritário. Termos de Paulo Brossard, que depois foi um dos ministros mais reconhecidos à frente do Supremo Tribunal Federal. Dos 12 ministros que já tiveram na história do Supremo Tribunal Federal, que foram senadores, não somente daqui dessa casa, foram ministros para a Suprema Corte. Aliás, um desses ministros, um outro, que já aqui destaco, Adalto Cardoso, foi presidente da Câmara dos Deputados, e um outro foi presidente da República, Epitácio Pessoa, em 1919 e 1922, que antes de ser presidente da República já tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, em toda a história do Supremo, só o senhor Epitácio Pessoa terá a condição de ser os dois ministros, desses mais de 170 ministros do Supremo Tribunal Federal, que passaram por todos os poderes da República. Epitácio Pessoa foi senador, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e foi presidente da República. Vossa Excelência ocupou cargos como governador de Estado, atuou na Embratur, foi parlamentar por 2 mandatos e será ministro do Supremo Tribunal Federal. Questiona o senhor sobre a sua posição, sobretudo no 8 de janeiro, em relação à defesa da nossa democracia. Questiona suas posições. Me permita, é a sua postura naquele dia, e fala que alguém que testemunhou a sua indignação com aqueles fatos naquele dia, são as suas posições naquele dia que mais o credenciam para este cargo. Porque, repetindo e concluindo, repetindo as palavras de Aires Brito, nobre professor que muito bem me ensinou, a Constituição tem um mandamento central. A democracia na Constituição é continente, o restante é conteúdo. Quem não se indigna diante da ofensa à democracia não tem condição ou pré-condição para ser ministro da Suprema Corte. O senhor tem plenas condições, sobretudo, aquilo que alguns aqui atacam o senhor, para mim, é a maior qualidade. A indignação de Vossa Excelência quando a democracia brasileira foi atacada. Obrigado, senador Randolfo. Eu pergunto ao sabatinado se podemos já chamar o outro inscrito, já que não houve pergunta. Apenas agradecer ao nobre líder, que sempre traz aulas de história muito relevantes. Tenho muita admiração pelo senador Randolfo, como amazônicos que somos, e também saudar entre nós a presença do governador de Sergipe. Saudei o governador do Maranhão e por isonomia e por carinho o governador Mitidieri. A senadora Soraya está pedindo pela ordem. Eu gostaria, obrigada, presidente, por me dar a palavra. Gostaria de saudar os sabatinados, o ministro Flávio Dino e o membro do Ministério Público, Paulo Gonet. Mas, pelo adiantado da hora, presidente, e percebendo que, como eu não sou membro da CCJ neste biênio, nem titular e nem suplente, eu vou retirar minha assinatura, porque senão o ministro vai sair daqui, os dois sabatinados, depois da meia-noite. Então, em respeito, eu falo lá da tribuna, tá? Porque eu estou acompanhando o tempo inteiro
Então, assim, já ouvi muito da sabatina, então eu falo da tribuna. Muito obrigada. Obrigado, senadora Soraya. O presidente Pacheco já garantiu a todos que estão retirando suas inscrições, ele vai garantir o tempo necessário lá no plenário do Senado Federal durante a votação. O senhor ainda quer fazer alguma consideração ou já pode chamar o próximo? Senador Mourão. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nosso colega, senador Flávio Dino, atual ministro da Justiça, doutor Paulo Gonet. Eu não tenho perguntas para o doutor Paulo Gonet, uma vez que todos que me antecederam esgotaram o assunto. Em relação ao nosso colega, ministro Flávio Dino, candidato aí ao STF, vou apresentar duas coisas aqui, ministro. Há um mês atrás, a Suprema Corte Americana, ela votou e criou um código de ética com 5 aspectos. E vou me permitir aqui tocar nesses 5 aspectos. Manter a integridade e independência do judiciário. Evitar a impropriedade e a aparência de impropriedade em todas as atividades. Cumprir os deveres do cargo de forma justa, imparcial e diligente. Apenas exercer atividades extrajudiciais que sejam compatíveis com as obrigações do cargo judicial e abster-se da atividade política. A nossa Lei Geral da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, ela toca em quase todos esses assuntos. Mas, lamentavelmente, nós temos visto os nossos magistrados se excederem exatamente em relação a esses 5 aspectos que eu mencionei. Então, a minha única consideração para o senhor, uma vez que eu acompanhei aqui todas as suas palavras, é exatamente dentro da Suprema Corte, caso o senhor seja escolhido, ser um baluarte desses aspectos que eu aqui mencionei. Agora eu vou para o segundo ponto, senador Flávio Dino. E eu vou ler aqui a proposta de emenda à Constituição, que modifica o artigo 101, que trata aí da nossa Suprema Corte, e aqui diz que os ministros serão escolhidos 5 pelo presidente da República, 2 pela Câmara dos Deputados, 2 pelo Senado Federal, 2 pelo STF, e as escolhas obrigatoriamente terão que recair em nomes constantes de listas tríplices que serão apresentadas pelo STJ, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelos órgãos colegiados das faculdades de Direito que mantêm um programa de doutorado em funcionamento há pelo menos 10 anos. E o mandato dos ministros do STF será de 11 anos, sendo vedada a recondução ou exercício do novo mandato. Assina deputado federal Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. A minha pergunta é simples. Se deste Congresso sair algo nesse sentido, o senhor vai nos chamar de pigmeus? Senador Flávio Dino. Faltou, ilustre senador, enquanto eu ouvia a leitura, eu claramente identifiquei, porque eu mesmo que escrevi, a PEC 342, de 2009, faltou apenas a alusão à data. E eu lembro um ministro aposentado do Supremo que dizia assim, somente os mortos não evoluem. Então, é claro que o senhor nem eu, podemos desprezar o ensinamento grego, pré-socrático, de Heráclito, segundo o qual as pessoas vão se alterando ao longo da vida. Sobre o homem e o rio, uma passagem muito conhecida. É claro, portanto, que não tenho rigidez de dizer que eu adiro integralmente ao que eu escrevia naquele momento, mas adiro no fundamental, nos pressupostos, ou seja, de que
é necessário e cabível que haja permanentemente aprimoramentos acerca do funcionamento das instituições. O senhor alude, por exemplo, ao tema do mandato. Nos Estados Unidos, que o senhor aludiu, não há mandato. Houve aqui um colega senador que aludiu a um justice chamado Hugo Black, um dos maiores da história da Suprema Corte. Salvo engano, ele serviu até os 84 anos, algo assim, na Suprema Corte dos Estados Unidos. E muitos outros faleceram no exercício da função, porque lá prevalece a cláusula do enquanto bem servir. Aqui nós tínhamos uma espécie de mandato no Brasil, que era a aposentadoria compulsória aos 70 anos. O senhor veja que eu tenho 55, se vigorasse a aposentadoria compulsória aos 70, eu teria 15 anos de mandato, o que me afigura altamente razoável, tendo em vista dois parâmetros. O primeiro, o mandato, se instituído em algum momento, não pode ser muito curto, não por conta do magistrado, e sim por conta da sociedade. Nós temos como um princípio reitor na nossa Constituição, inclusive no caput do 5º, o princípio da segurança. Derivado deste, consectário lógico, a segurança jurídica. Se a composição da Suprema Corte se alterar, por exemplo, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, é impossível sedimentar uma jurisprudência. E, portanto, não haverá segurança jurídica necessária ao funcionamento do mundo privado, dos negócios, dos agentes políticos, etc. Então, o eventual mandato, por isso que eu disse que nos pressupostos mantenho coerência, ele não pode ser muito curto. Na época eu escolhi 11 anos e o saudoso e queridíssimo e venerável ministro Sepúlveda Pertence uma vez me abordou, Gonê, numa fila de um lançamento de um livro. E ele disse, por que 11 anos? Eu disse, ministro, discricionariedade legislativa. Eu tirei mais ou menos uma média do que a grande parte dos países do mundo praticam, senadora Soraya. E naquela época imaginei 11. Ocorre que o Congresso Nacional, este Congresso, que o senhor integra, que eu tenho a honra de integrar, resolveu aumentar a idade para 75. Então, se os senhores imaginarem, portanto, esse retrospecto, irão considerar que quem gerou presenças no Supremo de 20, 30 anos foi o próprio Congresso Nacional. E, claro, que pode rever isso em algum momento, seja pela volta do parâmetro de 70 anos, para ter um período mais curto, não tão curto que acabe por negar a solidez da jurisprudência e também não tão longo que faça com que a pessoa fique 30 anos no Supremo Tribunal Federal. É essa a sugestão que tenho. Claro que o debate é absolutamente legítimo, cabe sempre ao Poder Constituinte derivado, encarnado pelas casas do Congresso Nacional, discutir esses assuntos, debater esses assuntos acerca da eventual mandato, aposentadoria, enfim, há muitos sistemas no mundo. Desde o sistema dos Estados Unidos a países que praticam aposentadoria aos 68 anos. Eu acho que o senhor está próximo a essa idade. Então, o senhor já passou, né? Eu sabia, estava sendo apenas gentil com o senhor. E elogio, claro... Não, a tinta amazônica é boa, né? O senhor e o Eduardo Braga são provas vivas disso. Se fosse no Maranhão, general, a gente ia falar que é um poldo. Então, general, senador, tudo isso é possível e eu, pessoalmente, não me insurjo contra nenhum modelo. Realmente, eu acho que todos são razoáveis. No mundo institucional, não existe apenas um debate sim e não. Você tem matizes, como quase tudo na vida. E por isso eu acho, sim, absolutamente razoável que esse debate volte. E sobre o Código de Ética que o senhor aludiu, nós temos, inclusive, um Código de Ética da Magistratura Nacional e que dispõe claramente que o magistrado só pode ter, além da função de magistrado, a função de magistério, o que abrange, à luz do Conselho Nacional de Justiça, congressos, palestras, aulas e assim sucessivamente. Esse é o entendimento vigente hoje no Judiciário brasileiro e, claro, que a ele me curvo e a ele me submeto em merecendo a honra do Senado Federal. E apenas uma frase para sua reflexão, que eu sei que o senhor é um homem estudioso. Lembre que a Suprema Corte, que eu estudo muito
a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, há livros maravilhosos por detrás da Suprema Corte, os 9, são livros muito bons, que aludem sobre a Suprema Corte, e nem a Suprema Corte dos Estados Unidos, com a sua longeva jurisprudência, escapa de questionamentos, o que mostra quão bela é a democracia. Lembre da eleição entre George W. Bush e Al Gore, que foi decidido por 5-4 da Suprema Corte dos Estados Unidos, sendo que 5 justices indicados pelos republicanos votaram de um jeito e 4 justices indicados pelos democratas votaram de outro jeito, o que sugere que nós precisamos sempre revisitar os institutos visando aprimorá-los. Obrigado, ministro Flávio Dino. Senador Mourão, Vossa Excelência ainda vai utilizar o seu tempo? Positivo. Apenas para tocar mais uma vez, se o ministro do nosso colega, senador Flávio Dino, né, quando indicou a mudança no processo de escolha, o senhor considera que isso ainda é válido, esse pensamento que o senhor tinha em 2009, ou o senhor considera que todos os ministros da Suprema Corte devem ser indicação do presidente da República? Senador Mourão, eu sou parlamentarista, aprendi com meu pai. No plebiscito de 1993, eu votei pelo parlamentarismo. E me parece que esse debate em torno do parlamentarismo ou do semipresidencialismo, a moda portuguesa ou francesa, é uma possibilidade institucional. Quem sabe essa mudança venha no curso do que nós estamos verificando em outras áreas jurídicas. E a ideia de pluralização foi adotada aqui na Constituição em relação a, por exemplo, magistrados que vêm dos chamados quintos, no caso dos tribunais de apelação de segunda instância, ou no caso do STJ, os terços, entre advogados e Ministério Público. Então, nós temos na Constituição exemplos de possibilidades. Agora, claro que o sistema norte-americano é largamente praticado no Brasil, e há uma parêmia, que eu não sei dizer em latim, infelizmente, mas é do direito romano, que dizia que lei boa é lei velha. Ou seja, a estabilidade faz bem ao Brasil. Talvez nesse contexto não seja assim, um ambiente mais adequado. Há uma frase dessas de marketing ou de para-choque de caminhão que diz assim: o melhor modo de matar uma boa ideia é executá-la mal. Eu acho que é preciso distensionar o país, acalmar a situação nacional, e acho que aí vão se abrir muitas avenidas para o justo debate entre as instituições, entre as quais, claro, eventualmente essa alteração que eu próprio propus e que ainda hoje tramita neste Congresso Nacional, creio que na Câmara, salvo engano. Obrigado, senador Mourão. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado, senador Mourão. O próximo inscrito, ele disse que... Senador Petecão, Vossa Excelência disse que queria metade do tempo. E agradeço ao senador Camilo Santana, que também acaba de retirar a sua inscrição para falar lá do plenário. Presidente Everton, lhe agradecer, vou procurar ser muito breve, até por conta do adiantado da hora, mas, doutor Paulo Gonet, eu quero lhe fazer uma saudação. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião lá no meu partido, comandada pelo nosso líder, senador Otto Alencar, onde estava representada toda a nossa bancada. Eu não lhe conhecia pessoalmente, conhecia pelos jornais, pela imprensa, mas depois procurei me aprofundar sobre o seu trabalho. O seu currículo é maravilhoso, o seu trabalho prestado ao nosso país é um trabalho maravilhoso. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade só para lhe desejar todo sucesso, me colocar à sua disposição, e espero que nós possamos estreitar essa relação da nossa Procuradoria com o Parlamento. Então, foi um prazer lhe conhecer. Tenho muitos amigos, inclusive meu filho é amigo do seu filho, e estou muito feliz em ter conhecido Vossa Excelência. Prazer. Senador Flávio Dino, eu não vou fazer nenhum tipo de questionamento, senador Flávio Dino. Eu já lhe conheço há alguns anos. Tive o prazer, eu não lembro o ano, mas o senhor esteve na Assembleia do meu Estado,
junto com na época foi um debate sobre a reforma política, a convite do camarada Edivaldo Magalhães. Ciro Gomes, foi isso? Com Ciro Gomes, no plenário 2006. Quem falou 2006? No plenário da Assembleia lá do meu estado. E na minha convivência, sempre tive uma convivência muito próxima com o PCdoB, lá do meu estado, com o camarada Perpétua, Edivaldo e outros, Eduardo Farias, são pessoas que conviveram com Vossa Excelência. E agora, já aqui no Congresso, como deputado federal, eu tive o prazer de ser deputado federal junto com o senhor. E aqui no Senado, como presidente da Comissão de Segurança Pública, tivemos o prazer de estar juntos em alguns convites que foram lhe feitos aqui por alguns colegas, e o senhor nunca criou qualquer tipo de dificuldade, muito pelo contrário, sempre esteve à disposição para vir até a nossa comissão. Às vezes eu via alguns debates lá na Câmara que se acirrava, que tinha confusão, mas aqui no Senado nós nunca tivemos esse problema. Muito pelo contrário, o senhor, todas as vezes que o senhor era convidado pela nossa comissão, o senhor pegava o telefone e entrava em contato e disse: olha, Petecão, estou à disposição dessa comissão. Então, eu sou muito grato, queria lhe agradecer de público. Outra situação, eu lhe procurei lá no Ministério, diante de uma situação gravíssima que meu Estado enfrenta hoje, que é essa questão do narcotráfico. Meu Estado faz fronteira com o Peru e com a Bolívia. Eu fiz um relato da situação, atendendo o apelo dos prefeitos lá da região. O senhor, de pronto, se colocou à disposição para que o senhor fosse até o Estado. E o senhor fez uma ressalva: eu não quero ir em Rio Branco, eu quero ir lá na fronteira. Eu quero fazer uma reunião lá na fronteira. E às vezes eu vejo alguns colegas aqui lhe questionando que o senhor teve lá no Morro do Rio de Janeiro. Mais grave ainda é quando nós pousamos na Bolívia. O senhor pousou na Bolívia porque nós não tínhamos local para pousar lá no meu estado, na fronteira, nós pousamos em território boliviano. Foi aberta uma exceção e o senhor não criou nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário, disse: não, vamos pousar na Bolívia, atravessamos para o Brasil, aonde nós fizemos uma audiência pública. O senhor levou todo o seu staff, todos os seus secretários, diretores do Ministério da Justiça, e foi... Eu tenho 32 anos de mandato, eu nunca tinha visto aquilo lá no meu estado. Então eu sou muito grato a isso. Eu lamento, infelizmente aqui, essas redes sociais foi para um caminho, senador Flávio Dino, que eu não desejo a ninguém. Alguns adjetivos dita a sua pessoa aqui, que são impublicáveis, coisas totalmente fora do contexto, coisas que Vossa Excelência não merece, vindo lá do meu estado. Como também veio coisa boa, acabei de mostrar aqui para minha colega Soraya uma mensagem de uma pessoa totalmente equilibrada, dizendo: Petecão, porque lá no Acre politizaram esse debate. Os colegas declararam voto não a Vossa Excelência, e o senhor pode ter certeza, pelas suas qualidades, eu tenho certeza que o senhor, chegando ao STF, que o senhor vai chegar, com certeza nós estaremos muito bem representados. Eu nunca dei um voto num colega senador. Todos os ministros que passaram aqui, eu tive a preocupação de recebê-los, independente de ideologia política, tratar bem, recebê-los
né? Alguns colegas aqui passaram até constrangimento aqui nos corredores do Senado. Eu sempre fazia questão de levar para o meu gabinete para que ficasse uma imagem positiva do Senado. Então, ministro Flávio Dino, eu quero lhe desejar boa sorte nessa sua nova empreitada. Não tenho dúvida quanto ao desgaste político, porque quando eu estiver na política, que eu não puder mais sustentar a minha posição, aí está na hora de eu sair da política. Não pode ter certeza, lhe desejo todo sucesso e estou rogando a Deus que o senhor possa, hoje, no plenário do Senado, o senhor possa ser eleito. Doutor Paulo Gonet, mais uma vez, sucesso, boa sorte. Se Deus quiser, o senhor vai estar lá na nossa Procuradoria-Geral também nos representando. Muito obrigado, presidente Davi. Obrigado, senador Petecão. Senador inscrito, senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde, presidente Davi Alcolumbre. Boa tarde, doutor Paulo Gonet. Boa tarde, senador Flávio Dino. Doutor Paulo, que conheço desde 2019, quando o senhor também já pleiteava essa vaga de Procurador-Geral da República, e Deus quis que o senhor estivesse aqui hoje, sendo indicado fora, inclusive, sem necessidade de lista tríplice, como era no caso à época. E, senador Flávio Dino, o senhor sabe que está sendo julgado aqui hoje pela sua trajetória política e não pelo seu histórico no Poder Judiciário. E obviamente, que o que fica na memória de todos os parlamentares aqui, em especial dos senadores, e é para esse público que eu pretendo fazer a minha fala aqui hoje, que é o público-alvo de vossas excelências, o voto dos senadores aqui, a imagem que fica são dos seus 11 meses como ministro da Justiça. Em tom belicoso, às vezes em tom de deboche, quando esteve aqui nessa casa, tratando parlamentares com desdém. Eu próprio tive essa má oportunidade de, quando o senhor esteve aqui na Comissão de Segurança Pública, em que eu tratava de um assunto sério, a DPF 635, que foi juizada pelo partido de Vossa Excelência, o PSB, que infelizmente, desde 2019, quando foi impetrada, e logo na sequência, em função da pandemia, uma decisão foi tomada pelo ministro Fachin, que inviabilizou o trabalho das polícias. Hoje o Rio de Janeiro, ele virou grande bunker de criminosos do Brasil inteiro. Aqui é a reportagem de julho desse ano, quase 400 bandidos de outros estados foram presos no Rio de Janeiro, só nos primeiros 7 meses de 2022. Porque, obviamente, a consequência prática de uma decisão como essa foi trazer segurança aos criminosos para que pudessem ficar no Rio de Janeiro se sentindo protegidos. E naquele momento também alertei Vossa Excelência da minha preocupação com algo que só tem no Rio de Janeiro por enquanto, que são as narcomilícias. Traficantes se alinhando a milicianos, um poder paralelo inadmissível. E eu gostaria de verdade de ter ouvido naquele momento do ministro da Justiça e Segurança Pública uma resposta que levasse algum alento para os cariocas e fluminenses que estão sofrendo muito por isso. E o senhor, lamentavelmente, me respondeu fazendo uma espécie de sinalização de que eu teria algum envolvimento com milícia, o que é uma grande fake news. Eu desafio qualquer autoridade pública nesse Brasil a encontrar o nome Bolsonaro em uma investigação que exista, em qualquer lugar, em qualquer instância, nos últimos 523 anos, em que aparece Bolsonaro tendo envolvimento com milícia, sendo citado em escutas, de qualquer outra forma. Uma grande fake news e que deu grande repercussão em redes sociais, infelizmente. O senhor já se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro com os mais absurdos adjetivos: serial killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova, que pegou todo mundo de surpresa, e o governo fazendo o que podia para evitar mortes. Foi a maior transferência de recursos públicos da União para estados e municípios da história do Brasil para combater a pandemia. Não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar nesse país. Para ninguém. Todos que quiseram se vacinar tiveram a vacina comprada pelo governo Bolsonaro. E muita coisa que era tratada como fake news na época, hoje, a ciência já mostra que o Bolsonaro tinha razão. Até os remédios que é proibido falar o nome, hoje, cientificamente, já se sabe que tem mais eficácia, inclusive, do que algumas vacinas. Mas vira assunto proibido, dependendo de quem fala, é censurado.
Não se pode debater mais nada nesse país, né, que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. No faroeste digital que nós vimos, na expressão que o senhor usou, e que pode até ter razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais, e que muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras numa tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. E, como eu disse, assuntos que são previamente proibidos, doutor Paulo Gonet, de ser discutido dependendo de quem fala. Por exemplo, a urna eletrônica. Que o presidente Bolsonaro sempre defendeu que houvesse mais segurança, mais transparência, e que se não fosse a ingerência do então presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui nessa casa, senador Davi, nós teríamos aprovado a PEC que garantia o comprovante impresso ao lado da urna eletrônica, e hoje o Brasil não tinha nenhum cidadão questionou o resultado das eleições. Tudo pode evoluir. Os pensamentos, o que pensava lá atrás com relação ao que pensa hoje, faz parte do amadurecimento. Só o que não pode evoluir é a urna eletrônica. E já disse isso a Vossa Excelência, presidente Davi. Se tivéssemos aprovado, não tinha 8 de janeiro, não tinha questionamento. E eu acredito que não estaríamos numa situação tão belicosa como estamos hoje no Brasil inteiro. Porque a Constituição Federal, doutor Paulo Gonet, não valeu o presidente Bolsonaro. Defender mais transparência, mais segurança no processo eleitoral é ser acusado de ser ditador e autoritário, quando é o contrário. Alguém que sempre falou que jogava dentro das 4 linhas desse livro sagrado, que está pagando, sendo retirado covardemente do jogo político nesse Brasil, mas ao contrário do que muitos pensavam, hoje a realidade se impõe e mostra como Bolsonaro está forte, como Bolsonaro é amado pelo povo brasileiro, e como Bolsonaro vai influenciar em muito ainda em qualquer eleição que venha a ser disputada enquanto ele estiver vivo. Graças a Deus. E me preocupa muito, senador Flávio Dino, as ações que o senhor tomou enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública com relação à Polícia Federal. Porque o senhor, em várias situações, determinava que a Polícia Federal instaurasse inquéritos invariavelmente contra parlamentares que não são de esquerda ou que são de oposição ao governo Lula. Fica na aparência de que, até como foi dito em algum momento, que a Polícia Federal é sua. E só para citar mais um exemplo, senador Flávio Dino, sobre a preocupação de todos nós parlamentares com relação ao uso da Polícia Federal para um fim não republicano. O senhor determinou a instauração de inquérito pela PF para investigar o presidente Bolsonaro por genocídio de Yanomamis. Todos aqui são testemunhos, o Congresso participou diretamente do envio de recursos para cuidar desse tema sensível, dessa grande quantidade inaceitável de mortes, inclusive de crianças Yanomamis. O governo destinando, inclusive, as Forças Armadas, que em muitos locais é a única instituição que chega para prestar o serviço humanitário a essas pessoas. E só nesses 11 meses de governo Lula, a situação está igual ou pior. E, obviamente, a gente não vai ver a Polícia Federal instaurando inquérito contra o presidente Lula, pelo genocídio, para investigar se há genocídio de Yanomamis. A preocupação é só essa aqui no Congresso Nacional. E o senhor me conhece pouco, né, nunca vai ouvir ilações de minha parte, acusações infundadas. E eu quero trazer um relato aqui, que obviamente não tenho como provar, não sei se é verdade, e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre isso. Porque, presidente Davi, o debate aconteceu sempre aqui com relação a indicações especiais para o Supremo Tribunal Federal sobre como as pessoas iam tratar a política. Houve essa desconfiança, por exemplo, com o ministro André Mendonça, e na prática todos estão vendo que as desconfianças não eram justas, porque é um ministro correto, que se atém à Constituição Federal. E aqui, até, senador Flávio Dino, muitas pessoas acusam, eu acredito que até levianamente,
que o senhor usou a Polícia Federal até para causar transtornos para aliados do governo Lula. Não sou eu que estou falando isso, são as conversas de bastidores aqui na política, com relação a um deputado federal do seu estado, que é ministro do governo Lula, que se falava aqui que ele estava tomando tanta pancada da imprensa, tanta força da Polícia Federal para investigar alguma coisa, que atribuiu até o senhor ter destinado a Polícia Federal para fazer uma investigação fora da curva contra ele. E eu, sinceramente, não acredito que a Polícia Federal é uma instituição que tem a sua independência, tem a sua seriedade, tem a sua autonomia. Se a gente acredita que a Polícia Federal virou uma polícia política, acabou o Brasil, acabou a democracia. Mas até isso colocaram na conta do senhor aqui. E é importante que o senhor falasse sobre isso, porque senão fica a impressão de que, como eu disse, a Polícia Federal é de alguém e não uma instituição de Estado. Porque o que é que ficava no imaginário, senador Flávio Dino? Se tem uma Polícia Federal hoje que persegue até aliados do governo Lula, imagine com relação a quem é opositor ao governo Lula. E olha o imaginário onde chega, senador Flávio Dino. Imagina o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e dando as cartas ainda na Polícia Federal, porque o chefe da PF vai continuar sendo o amigo do Lula, indicado por proximidade. E sendo competente, não vejo nenhum problema nisso, porque há uma relação de confiança ali. Então, só para concluir, presidente, olha aqui como é curioso, porque hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. Há uma resistência grande ao seu nome, senador Flávio Dino, exatamente por esse histórico. Quando era para ser o contrário. E eu quero, para concluir aqui, trazer a público, senador Davi, eu não sei se já falei pessoalmente para Vossa Excelência, mas eu acho que é importante. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangélico, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que, com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então, fica assim a pergunta. Eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser, de verdade, o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? Com a palavra, o senador Flávio Dino. Bem, vamos lá. Só perdão, Vossa Excelência não fez Essa pergunta para o doutor Paulo? Não. Com muita alegria responder os questionamentos do senador. Em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro, a resposta que nós demos, senador, foi prática, e não uma resposta retórica. É o estado que nós temos dedicado muita atenção, e o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Nós temos feito ações conjuntas, o presidente da República decretou uma operação de GLO no Porto de Itaguaí, Porto do Rio, Aeroporto do Galeão, exatamente pelo tráfico de armas e drogas. Tem lá no Rio de Janeiro uma força-tarefa de 11 estados, liderada pelo Ministério da Justiça, exatamente efetuando prisões de pessoas de outros estados que lá estão. Já houve prisões de líderes faccionados do Ceará, líderes faccionados de outros estados do Nordeste que estavam no Rio de Janeiro. Portanto, a resposta é prática. E reconhecida por toda a classe política, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, pela FIJAM. Claro que, como o senhor aludiu, é um quadro muito complexo, que vem de décadas, mas nós acreditamos que esses esforços partilhados, nossos, com
o governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio, pelo prefeito Eduardo Paes, é possível, sim, melhorar a triste situação, dramática situação que o Rio de Janeiro enfrenta há alguns anos, há algumas décadas, eu diria. E eu, claro que tenho muita solidariedade, não posso, doravante, se for aprovado no Senado, liderar nenhum trabalho desse tipo, mas sempre solidário, como temos feito na prática agora, com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIS, apreensões recorde de armas, a apreensão de armas da Baixada Fluminense, mais de 1.000 armas, quase 2.000 armas foram apreendidas numa só operação. Houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem, 47 fuzis, lá na casa de um suposto empresário que tinha uma suposta fábrica de móveis, que na verdade era uma mera fachada para montar armas. Então, tem muitos exemplos positivos dessa ação firme em relação ao Rio de Janeiro. Alguns temas que o senhor alude, infelizmente, como o senhor sabe, eu não posso responder porque envolveria pré-julgamento e poderia eventualmente gerar impedimento de suspeição. Então, o senhor alude a casos concretos sobre pandemia, sobre outras questões, que na seara política, claro, se fosse esse o caso, eu poderia responder, como sempre fiz na minha vida, mas nesse momento, infelizmente, não posso, exatamente porque ainda tramitam inquéritos, processos no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Sim. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então, é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições com o abuso da inteligência artificial.
Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando